Boa noite a todos os presentes, aos internautas que nos acompanham. De acordo com a Resolução 254 de 2013, solicito ao vereador Júnior que faça a leitura de versículo da Bíblia Sagrada. Em reverência à palavra de Deus, solicito aos novos vereadores que fiquem de pé. Excelentíssima presidente, demais membros da mesa, aos demais colegas também, aos funcionários da casa, auditório e internautas, muito boa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Obrigado, vereador. Sobre a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. No expediente do dia, temos em mãos atas das sessões realizadas em 15 e 29 de agosto do corrente ano, das quais foram encaminhadas cópias aos senhores vereadores. Coloco a ata do dia 15 de 8 de 2016 em discussão. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A ata foi aprovada por unanimidade. Coloco a ata do dia 29 de 8 de 2016 em discussão. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A ata foi aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente recebido do Executivo, não temos. Passamos ao expediente da Câmara Municipal. Temos em mãos o projeto de lei do Legislativo 3 de 2016 e os projetos de decreto legislativo 3, 4, 5, 6 e 7, que serão incluídos na ordem do dia para discussão e votação. Temos em mãos o balancete da receita e da despesa do Poder Legislativo referente ao mês de agosto de 2016. Expediente terceiro não temos. Passamos às moções. Moção 9 de 2016 de aplausos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da moção. Senhora presidente, senhores vereadores, Leandro que nos acompanham nesta sessão ordinária, internautas, funcionários desta casa, senhoras e senhores, boa noite. O vereador Ernei, infracinado no uso das suas atribuições legais, submete à apreciação desta Casa de Leis a seguinte proposição: moção de aplausos e congratulações número 009/2016, aplausos e congratulações pelas datas e seus profissionais pelos seus dias. Mês de setembro. Dia 1º, dia do profissional de educação física. Dia 3, dia do guarda civil. Dia 3, dia do biólogo. Dia 5, dia do oficial da farmácia. Dia 6, dia do alfaiate. Dia 7, dia da independência. Dia 8, dia internacional da alfabetização. Dia 9, dia do administrador. Dia 9, dia do médico veterinário. Dia 21, dia da árvore. Dia 21, dia do fazendeiro. Dia 21, dia da luta nacional das pessoas com deficiência. Dia 22, data da juventude do Brasil. Dia 22, dia do contador. Dia 23, dia do soldador. Dia 23, dia do técnico industrial e do técnico em edificações. Dia 26, dia nacional do surdo. Dia 27, dia do encanador. Dia 30, dia da secretária. Dia 30, dia da navegação. Dia 30, dia nacional do jornaleiro. Justificativa: todas as datas, seus significados, todos os profissionais, esses trabalhadores, mola propulsora desse país que alavanca o nosso progresso e, consequentemente, o nosso Brasil. Ante o exposto e atendidas as formalidades de praxe, requeremos fique constado na ata desta sessão ordinária moção de aplausos e congratulações com os nossos cumprimentos. Sala das sessões, 5 de setembro de 2016, Ernei Antônio de Paula, vereador. Coloco a moção em discussão. Coloco a moção em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovada a moção por unanimidade. Passamos às indicações. Temos em mãos 3 indicações de autoria do vereador Manuel Brandão. Tem uma que é do Manuel, do José Gibran e do Julimar. É isso? Essa daqui, né?
Uma é dos 3, mais 2 só do vereador Manuel Brandão e 2 indicação do vereador Ernei. Eu vou passar 3 só ao primeiro secretário e 2 depois ao segundo secretário. Vai dividir um pouquinho para economizar a garganta. Indicação: lixeiras públicas em pontos estratégicos da cidade. Os vereadores que esta subscrevem nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal indicam ao excelentíssimo senhor Maicon Lopes Fernandes, prefeito municipal, considera a necessidade e a viabilidade da instalação de lixeiras públicas ao longo da Avenida João dos Santos Filho e outros pontos estratégicos da cidade. Justificativa: senhor prefeito, a indicação vem de encontro ao anseio de pessoas que utilizam a via especialmente para praticarem caminhada e têm se parado com muito lixo às margens da mesma. Desta forma, contando a realidade da situação, vos apresentamos a presente indicação. Vereador 5 de setembro de 2016, professor Manuel Aparecido Brandão, José Gibran e Julimar Pelizari. Indicação: intervenções no asfalto no bairro Jardim Progresso. O vereador Manuel Brandão, que esta subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor Maicon Lopes Fernandes, prefeito municipal, providências com relação ao asfalto no bairro Jardim Progresso, onde em vários pontos tem-se acúmulo de água junto às vias e sarjetas, além da necessidade de recapeamento e construção de canaletas, principalmente no encontro das ruas Oscar dos Santos, Manuel Mira e João Zucoloto com a rua marginal à Avenida João Gibran. Justificativo: senhor prefeito, a indicação se justifica pelo mau estado de conservação das referidas vias. Vereador 5 de setembro de 2016, professor Manuel Aparecido Brandão. Indicação: estacionamento de 45 graus na Avenida João Gibran, próximo ao barracão da Prefeitura. Rebaixamento da guia, calçamento e demarcação dos boxes. O vereador Manuel Brandão, que esta subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor Maicon Lopes Fernandes, prefeito municipal, que viabiliza a obra do estacionamento a 45 graus ao longo da Avenida João Gibran, próximo ao almoxarifado municipal, providenciando o rebaixamento da guia, calçamento e demarcação dos boxes de estacionamento. Justificativa: senhor prefeito, a necessidade do referido estacionamento no local já foi defendida em indicação anterior, algo que foi entendido e atendido pela administração municipal, o qual cumprimento pelo ato. No entanto, o que temos lá atualmente são somente placas indicativas da permissão de estacionar no local, sem que o estacionamento de fato exista no ponto de vista físico. Daí a indicação de que se consolide de fato a obra. Vereador 5 de setembro de 2016, professor Manuel Aparecido Brandão. Excelentíssima senhora presidente, caros colegas, pessoal da mesa, funcionários, os internautas, hoje nós estamos no auditório vazio aí, boa noite. Cadê o Leandrão? O vereador Erlém Antônio de Paula, infracinado nos usos das distribuições legais, submete a versão dessa Casa de Lei a seguinte proposição. Requerimento: requer nos termos regimentais que seja oficializada a empresa Vivo o reparo em diversos orelhões públicos da cidade, em especial na Avenida João Gibran. Justificativa: a presente propositura visa atender pessoas idosas que não gostam de usar celular. Segundo solicitação de um dos moradores da Avenida João Gibran, afirma ser um transtorno encontrar os que realmente funcionam na cidade. Solicita à presidência dessa casa oficiar a empresa responsável para que tenham as providências no condiante ao conserto dos orelhões. Sala das Sessões 5/9/2006, Ernei Antônio de Paula. O vereador Ernei Antônio de Paula, infracinado nos usos de distribuições legais, submete à pressão dessa Casa de Lei a seguinte proposição. Indicação: indica o recapeamento asfáltico na rua Antônio Beluso. Justificativa: vem por meio deste solicitar recapeamento asfáltico na rua Antônio Beluso, pois a mesma encontra-se em péssimo estado de conservação. Os buracos estão enormes e localizam em toda a extensão desta rua. Os moradores das demais usuários dessas vias solicitam providências, o que irão melhorar o tráfego e haverá menos risco de acidente. Sala das Sessões 5/9/2016, Ernei Antônio de Paula. Iniciamos a palavra livre, a palavra está livre. Vereador Manuel com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, demais colegas,
funcionários da casa, muito boa noite. Aproveito para cumprimentar aqui ao Leandro, nosso único representante hoje da sociedade, aqui na casa, na plateia da Câmara Municipal. E, ao mesmo tempo, em nome do mesmo, estendo os meus cumprimentos àqueles e aquelas que nos acompanham pela internet. Senhora Presidente, demais colegas, gostaria de comentar brevemente as indicações que trago hoje a esta casa, sendo a primeira delas o estacionamento a 45 graus na Avenida João Gibran, próximo ao barracão da Prefeitura, pedindo o rebaixamento da guia, calçamento e demarcação dos boxes. Como foi lido há pouco, isso já foi solicitado em tempos anteriores, entendido e atendido pela administração municipal, mas até o exato momento apenas constam as placas autorizando o estacionamento, mas o estacionamento em si não existe do ponto de vista físico. Não foi rebaixado as guias, nem feito calçamento desse local. É isso que se pede nesta indicação. Gostaria de público aqui pedir a assinatura dos nobres vereadores José Gibran e Julimar Pilizari para a indicação de lixeiras públicas em pontos estratégicos da cidade, em especial ao longo da Avenida João dos Santos Filho, onde uma munícipe pediu há poucos dias que fizéssemos essa indicação, citando na postagem do Facebook o nome dos 3 vereadores que aqui tomei a liberdade de colocar e estou pedindo vossas assinaturas. Por fim, intervenções no asfalto são em vários pontos, mas é claro que alguns deles a gente acaba sendo procurado e trazendo mais diretamente, não, claro, sem esquecer de tantos outros que são necessários, mas no bairro Jardim Progresso, eu diria que fosse feita uma revisão geral, aí o fiscal, o responsável pela área, desse uma passadinha, verificasse. Há muitos pontos em que há uma junção de água junto à Guia e Sarjeta, outros pontos em que nos faltam canaletas e o asfalto está bastante deteriorado, principalmente no prolongamento da rua João Zucoloto, que margeia a Avenida João Gibran. Naquele prolongamento, a desembocadura das ruas, Manuel Mira de Assunção, a própria João Zucoloto, Oscar dos Santos, são locais em que se faz necessário esta intervenção. Pediria aqui licença à senhora presidente para encaminhar a vossa excelência solicitação de encaminhamento de pedido de informação ao Executivo Municipal. Pediria licença para fazer a leitura. Excelentíssima senhora Fabiana Lourenço da Silva, digníssima presidente da Câmara Municipal de Viradouro. Na qualidade de vereador, venho por meio do presente, com base no artigo 25, inciso 8º, a linha C do Regimento Interno da Casa, peço desculpas que eu não citei o regimento, mas é do regimento, presidente, me perdoe. Solicitar a Vossa Excelência que encaminhe ao prefeito municipal os pedidos de informação em anexo. Pedido 1, informação a título de certidão sobre quais normas são aplicadas na construção, no asfaltamento das vias públicas e nos bairros, de nossos bairros. Favor anexar documentos comprobatórios. No documento que vai para o prefeito, que está em anexo, eu cito o fato de que todos nós conhecemos, de que muitos bairros, logo após ser entregue os loteamentos para a prefeitura, em 1 ano, 2 anos, está tudo deteriorado. Não é possível que um asfalto não dure no mínimo 10 anos. No mínimo 10 anos, seria plausível de se pensar. Agora, asfalto que durem 3 anos, 2 anos, as casas estão sendo construídas e o asfalto está sendo destruído. Tem alguma coisa errada. Então, eu gostaria de saber quais são as normas técnicas da ABNT, do DENIT, de quais departamentos se segue na construção desse asfalto no município. E para que isso? Eu explico no documento que vai ao prefeito, para que nós, vereadores, possamos tentar ajudar nesse sentido, oferecendo um projeto de lei que tragam
as normas adequadas para se exigir dos loteadores que se faça um serviço de melhor qualidade. Porque não é possível que continuemos a pagar, porque depois que fica nas mãos da prefeitura, é o erário público que tem que arcar com isso. E nós não temos condições. Aí fica buraco em todos os lugares e não há administrador que consiga preenchê-los. O segundo pedido, senhores vereadores, vossas excelências lembrarão muito bem. Peço informações, a título de certidão, sobre o andamento das providências relativas às empresas responsáveis pelo planejamento e execução das obras do Lago Municipal. Todos nós nos lembramos que, numa certa manhã, do dia 7/7/2016, votamos nesta casa um projeto liberando mais recursos para se refazer o dique de vazão do lago, num valor de R$222 mil, um pouco mais de R$222 mil. Porque o dique precisou ser refeito. E precisou ser refeito porque alguém fez mal feito. Então, todos nós concordamos de que é necessário mover uma ação judicial responsabilizando as empresas que planejou e que executou a obra do lago. Porque não é possível que a coisa tenha caído com as chuvas do dia 13 de janeiro desse ano, vieram abaixo. Então, nós votamos, todos nós de comum acordo, pedindo que posteriormente fosse feita uma ação nesse sentido. Eu não sei se a ação foi tomada. É isso que eu estou pedindo, que seja informado para todos nós. Por fim, senhora presidente, já para encerrar, eu gostaria, senhora presidente, demais colegas, pessoas que nos assistem, e aqui cumprimentar aos outros 2 cidadãos que acabaram de chegar. Obrigado pela vossa presença na casa. Mas eu gostaria de fazer um comentário breve sobre o 7 de setembro que se aproxima. Senhora presidente, senhores vereadores, estamos aí há 2 dias de comemorar aquilo que nós chamamos de liberdade para o Brasil, sem jamais nos atentarmos para o verdadeiro sentido da palavra liberdade, ou se essa libertação de fato aconteceu. Vos digo com certo pesar, que não reconheço verdadeira liberdade em um país em que seu povo não é verdadeiramente livre. E quando digo que não há povo verdadeiramente livre, me refiro à qualidade da educação desse país, onde não tem pessoas com capacidade de pensar de maneira autônoma. Bob Marley já nos dizia: liberte-se da escravidão mental. Ninguém, além de nós, pode libertar as nossas mentes. Mas as mentes não se libertam por si só. Educadas para seguirem a história ou a versão oficial. Pensemos sobre o 7 de setembro. O que nos ensinaram na escola? Com um quadro bonito de Pedro Américo, que Dom Pedro havia dito: independência ou morte às margens do Ipiranga. Ninguém nos disse que Pedro Américo nasceu depois da independência. Ninguém nos disse que ele se baseou em um quadro de outra revolução para fazer o nosso. Ninguém nos contou que Dom Pedro poderia estar vindo da casa de sua amante. Ninguém nos falou do desarranjo intestinal de Dom Pedro que o levou às beiras ou às margens plácidas, né, do rio Ipiranga. Ninguém nos contou que seu dia anterior a imprensa brasileira teria falado mal dele, que ele estava numa situação, digamos assim, de muito nervosismo. Ninguém nos contou que numa rua estreita de Santos, um dia antes, havia tomado um tapa de uma mulata porque roubou-lhe um beijo, achando que simplesmente porque ele era o Pedrão, assim poderia fazer. Ninguém nos contou nada dessa situação. Ninguém leu para nós a versão trazida por quem de fato estava lá. O padre que leu as correspondências, que ele, após isso, contra o padre, jogou ao chão e deixou cair na relva, e disse: o Brasil está totalmente desligado de Portugal. Essa bravata toda de independência ou morte, parece que de fato não aconteceu.
Incrível que cantamos em prosa e verso essa tal liberdade, e era 4 horas da tarde do dia 7 de setembro de 1822, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. 4 da tarde. Às 4 da tarde nós tivemos o sol brilhando intensamente nas margens do Ipiranga. É essa lorota toda que nos contaram e que continuamos a viver. Nós ficamos preocupados ainda hoje com aquilo que não deveríamos estar preocupados. Por exemplo, nos preocupamos que o Brasil tenha terminado em 13º lugar no ranking das Olimpíadas, no quadro de medalha das Olimpíadas. Mas ninguém se preocupa que esse Brasil ocupou a 60ª posição no ranking de educação. Ninguém se preocupou que o Brasil ficou na 60ª posição no ranking de educação. Nos preocupamos porque a nossa seleção caiu para o 7º lugar no ranking da FIFA. Mas ninguém se preocupou que o Brasil ficou em 83º lugar no índice de capital humano, avaliado como o índice mais preciso para garantir se o país vai bem na economia nos próximos anos. Nós acabamos no 83º lugar, em 130 países. Perdemos para o Uruguai, perdemos para a Bolívia, perdemos para o Paraguai, perdemos para Cuba, que ficou em 36º lugar. Então é necessário que neste país nos preocupemos com o que de fato é importante. E paremos de ficar ludibriados por uma festa e outra. Continua ainda um povo a pão e circo. Enquanto assim for, não haverá liberdade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, caros colegas. Obrigada, vereador. A palavra continua livre. Vou falar aí outro. Boa noite, Gerson, Ganchão. Vereador Edson com a palavra. Boa noite, senhores. Boa noite. Senhora presidente, eu não tenho o hábito de vir aqui cobrar nada, né, da administração. Mas eu gostaria de aproveitar um momento aqui com relação ao recap asfáltico, porque a Vossa Excelência foi testemunha a respeito da promessa de um recap na rua Romano Beluso. Estou aqui não é por mim a cobrança, é pelo vizinho lá, que eu cheguei a dizer para ele que o prefeito, junto comigo e contigo, disse que recapearia os 100 metros lá. E não bastou isso não. Ele avisou o nosso secretário assessor ali de que seria recapeado. O vice-prefeito me encontrou no Banco do Brasil e confirmou o tal ato. E até agora não saiu. A senhora tem informação se vai sair o recap lá? Se ele falou que vai fazer, ele vai sim. Não. Não. Inclusive está terminando, tem um pedacinho da Avenida João dos Santos, não sei se vai ser. Não, porque eu estou já fazer junto. Ele está terminando a ponte ali, ficou um pedacinho até próximo à minha casa que vai ser. Eu estou dizendo ali. porque o pessoal está me perguntando. Inclusive o Julimar foi lá também, não sei com quem, mediu lá, não sei o quê, e estão me cobrando. Não, mas eu pergunto para ele, amanhã mesmo eu já falo. Faz por gentileza, menina, não, porque eu preciso informar o pessoal lá, porque estão me cobrando. Muito obrigado. Falou, ele vai fazer sim. Mais alguém? A palavra continua livre. Ô, Ganchão. Ô, Ganchão. Pera aí um pouquinho, deixa, não pode. Ganchão, fica... Ô, Ganchão. Ô, Gerson. O que eu vou fazer? Estou pedindo. Ô, Ganchão. Por favor, filho. Por favor, não pode. Eu vou ter que suspender. Ô, Gerson. Leva ele.
Passamos à ordem do dia. Na ordem do dia, temos em mão o projeto de lei do Legislativo 13 de 2016. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda, bem como da justificativa. Projeto de lei do Legislativo número 013/2. Senhor presidente, eu gostaria de levantar uma questão de ordem, por gentileza. Você está lendo a ordem do dia, não está? Eu gostaria de levantar uma questão de ordem. Senhora presidente, eu até fiz um requerimento aqui, eu ia protocolar agora há pouco, mas preferi fazer a leitura aqui. O artigo 165 do Regimento Interno dessa Casa de Leis aqui, mais especificamente no parágrafo 3º, estabelece que deve ser obedecida a classificação abaixo. As matérias ficarão ainda segundo a ordem cronológica de antiguidade. E pela pauta que nós recebemos de convocação para a votação, não consta uma matéria anteriormente protocolada nessa casa. Por isso eu gostaria de ler aqui nesse momento. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Vereador, nos termos regimentais, com base no artigo 165 seguinte, mais especificamente no parágrafo 3º do referido artigo, levanto questão de ordem, uma vez que as matérias constantes na ordem do dia para a sessão realizar-se nesta data, deram entrada nessa Casa de Leis no dia 10/8 e 12/8. Contudo, existe um projeto de lei número 12/2016 do Legislativo, com entrada no dia 28/7/2016, e não consta da pauta. Assim, solicito-se o encaminhamento para análise dessa questão de ordem levantada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, uma vez que a matéria que não consta de pauta é a segunda ordem cronológica mais antiga, motivo pelo qual deveria configurar como a primeira a ser colocada na pauta de sessão nesta data. Viradouro, 5 de setembro de 2016, Edson Luiz Franco. Secretaria. Projeto 12. Vou suspender por até 5 minutos. Chama o assessor jurídico para mim, por favor. Mas está em pauta, tem que ser definida. Eu acho que o regime... Reaberta a sessão. Questão de ordem, ela vai ser encaminhada e vai tocar. Se o senhor não quiser votar nos projetos que tem, o senhor não vota. Eu só gostaria de deixar claro e consignado em ata que a questão de ordem está sendo levantada antes da votação. E eu acho que a Comissão de Justiça tem que se pronunciar a respeito disso. Porque, afinal de contas, o regimento interno da Casa fala, não é nós, nenhum dos vereadores, que pode passar por cima dele. Eu gostaria que, antes de colocar em votação os projetos, fosse feita essa criva através da comissão, por gentileza. Vai ser encaminhada às comissões. Você faça a leitura, vereador. Mas eu não entendi, senhora.
Não é assim. Ela vai ser encaminhada para as Não, comissões. mas o Comissão de Justiça. Ué, o regimento não vale nada, então? O regimento está dizendo que tem prioridade antiga. É fácil aqui, você vê como é que a democracia ela é bonita, ela é florida, entra com recurso, se quiser vota, se não quiser vota. Mas estou achando estranho isso aqui, viu? Um tanto quanto estranho. Muito bonito. Isso aí, o assessor jurídico da casa dando uma opinião nesse sentido. Não. Então Eu estou suspendendo a sessão. Eu gostaria de dizer aqui que a sessão é o plenário. A parecer técnico dá em outro lugar, não é aqui na sessão. Então eu gostaria que fosse respeitado mais ou menos o regimento interno. O vereador aqui tem direito de falar, certo? Agora, não aqui, durante a sessão. Pode dar opinião se quiser. Não, tudo bem, mas fala contigo, não é na sessão. Discutir com o vereador. Isso aí ele não pode, ninguém pode. Pode falar o que for para o vereador, para o presidente. Então eu encaminho a questão de ordem para a Comissão de Justiça e Redação e prossigo a sessão. Não, a comissão tem que pronunciar antes, senão não fica prejudicada a questão de ordem. Ué. Então estou vendo aqui que os senhores querem parar as coisas. Não quer parar, não. Então fala, como os senhores querem fazer? Foi o que eu pedi. Não, e pode ser imediatamente. Suspende a sessão, ela se manifesta para analisar a questão. Não é trancar pauta, gente. Aqui não é questão de trancar pauta. Aqui é questão de ordem, de colocação de matéria para discussão e votação. O regimento diz que tem prioridade para isso a mais antiga. E o 12 é a mais antiga do que essas outras que foram colocadas. Então, o artigo 135, 165, melhor dizendo, 165 fala o seguinte: a pauta de ordem do dia deverá ser organizada em 24 horas antes da sessão. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Obedecida a classificação abaixo, a matéria figurará ainda segundo a ordem cronológica de antiguidade. Depois vem enumeradas as matérias. Deveria estar. Estou respondendo. Se eu estou dizendo que deveria estar, qual que é a lógica ao contrário da interpretação? Ela devia estar, porque ela é mais antiga. Mas não foi colocada por mero capricho da presidência ou do assessor da presidência, não sei, do jurídico da presidência. O que não pode é o regimento ser desrespeitado aqui de forma afrontosa, porque não tem interesse de votar uma matéria. A matéria é interesse público, não é interesse de vereador, do presidente ou do assessor. Achou, Manuel? Ah, tá.
aberta a sessão, então eu encaminho para a comissão se manifestar e já deixo uma sessão extraordinária convocada para a próxima segunda, às 7 horas da noite. Ah, tá. Então, terça, às 7 horas da noite. Pode. Senhora presidente, demais colegas, eu creio que a questão de ordem está sendo aí enviada à comissão, ela poderia ter sido respondida aqui, já, hoje. E quero dizer que lamento o fato de que os outros 2 integrantes da Comissão de Justiça, em vez de ficarem na sala para que nós pudéssemos discutir e chegar a uma conclusão e encaminhar o assunto, talvez já de pronto, nós tenhamos nos ausentado da sala. Desculpem, senhores, mas eu entendo que é dever da Comissão de Justiça responder a questão. Então, nós poderíamos ter aproveitado para responder. E se a sessão está marcada para terça-feira, amanhã, né? A terça que vem. Bom, então eu queria ver com Vossas Excelências que dia que seria possível para nós sentarmos e discutir. Confesso que eu tenho quase que fechado meu pensamento sobre a questão, mas não vou anunciar aqui, porque eu acho que é uma questão de decisão da comissão. Não pode ser, simplesmente o presidente vai lá e opina, mesmo porque não tem valor nenhum a minha opinião, se não tiver, pois não. Se os senhores quiserem se reunir agora, ao final, e a gente já está feito, Tiguera. Amanhã, às 6 horas da manhã, onde Vossa Excelência quer se reunir? Não, pode ser. Dá para rir antes das minhas aulinhas. Amanhã, às 6 da manhã, a gente faz. Não, eu já gostaria de deixar na tribuna já marcado o momento. Que momento que Vossas Excelências podem. Por exemplo, para mim, é um pouco complexo. Se Vossa Excelência dissesse que amanhã, por exemplo, tem audiência pública amanhã às 9 horas da manhã. Creio que 9h30 já tenha terminado. Se nós marcássemos para amanhã às 9h30, os senhores podem? Vereador Ailton? 9h30 da manhã, amanhã aqui. Depois do dia 8. Então nós vamos... São todos... na segunda-feira de manhã, às 9 horas aqui, pode ser? Então ficamos marcados para segunda-feira, 9 horas da manhã. E a gente verifica. Muito obrigado, senhor presidente. Acho possível. Acho possível. Se for o caso, a gente já senta, já... Entendeu? Gostaria de... Por mim, pode ser no momento, pediria a presença na discussão, todos os senhores convidados, mas especialmente o Edson, o vereador Edson, para levantar a dúvida, o assessor jurídico gostaria de ter o seu apoio na interpretação, pedir também o apoio do Lindóia por ser técnico no assunto, mas todos os senhores são bem-vindos na discussão. Se quiser ser agora, pode ser agora. Se quiser ser na segunda-feira, eu estou à disposição. Não, eu não acho nada. Eu vou respeitar o que vocês decidirem aqui. Senão eu deixo convocado uma sessão para a próxima terça.
Então tá. Então fica... A palavra está livre para explicações pessoais. Declaro encerrada a sessão.